Estamos aqui na Expo Itu, a primeira feira de empreendedorismo e negócios da cidade, da região aqui. Estamos em um evento, então se algum som, algum ruído aí atrapalhar um pouquinho o áudio, eu te peço a compreensão, porque não tem jeito, estamos no meio de uma feira. Mas de qualquer forma não vamos deixar aqui de ter, né, um pouco de informação, conhecimento e história das empresas que estão expondo aqui na feira, né? Queria agradecer a Gi por ter aceitado o nosso convite. E antes da gente começar nosso bate-papo, só gostaria também de agradecer a Altico, que foi a empresa que nos ajudou aqui no setup desse podcast. Então eles têm lá salas de podcast disponíveis caso você queira fazer seu podcast e não queira montar uma estrutura. Então eles têm equipamentos, salas, toda a equipe pronta para te ajudar nesse processo, tá? Então, precisa tirar esse projeto do papel, fala com o pessoal lá. Gi, obrigado pelo convite. Obrigado por aceitar o convite. Vocês são a Apple, né? O Grupo Apple é uma empresa muito importante para a cidade. E antes de mais nada, queria agradecer em nome da própria Expo Itu também, porque vocês são os patrocinadores deste evento, né? E o patrocinador, ele acaba, na verdade, ajudando a alavancar um projeto como esse. A gente sabe que sem um patrocínio o projeto não acontece. Sim. E vocês foram lá, peitaram o projeto, ajudaram com toda a viabilização. E isso fez com que todos os demais expositores também ganhassem, né? Então a gente também ganhou nesse processo, porque aí o projeto conseguiu se viabilizar. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer vocês por isso, por ter lá bancado a ideia, ter tirado a ideia do papel. Porque a gente fala muitas vezes sobre que a gente precisa ter novas possibilidades na nossa cidade, na nossa região. A gente fala muito de tirar ideias do papel. Hoje é uma pauta muito grande no mundo dos negócios, mas muitas vezes você não consegue viabilidade. E o Grupo Apple conseguiu criar essa viabilidade para esse grande evento. Que bom, imagina. Nós que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse espaço, né, inclusive. E a gente gosta muito desse tema, né? Viabilidade econômica é um dos nossos pilares. A gente acredita muito na educação, a gente acredita muito na parceria, o quanto é importante, né? Legal. Unimos as nossas forças dentro dessa potencialidade econômica que existe aqui na cidade de Itu e dentre tantas outras, que ninguém faz nada sozinhos, né? A gente acredita muito na força mesmo desse trabalho em equipe e de projetos como esse. Então, falar sobre bioeconomia, falar sobre essa conjuntura que acaba desencadeando ao tema também sustentabilidade é algo que a gente tem como premissa também, além de ser um dos nossos pilares. Legal. Então, é uma alegria estarmos aqui. Legal, legal. Aí, Jessi, eu queria que você falasse um pouco sobre o Grupo Apple, né? A gente acaba, na verdade, conhecendo a marca Apple como a marca principal, Cidades Inteligentes, né? Sim. Mas o que compõe o Grupo Apple? Se você puder falar um pouquinho pra gente. Senta que lá vem a história. Já estamos sentados, estamos sentados, estamos tranquilos, tá de boa. Ainda bem. Bom, eu vou tentar trazer muito resumidamente, porque cada uma das empresas que compõem o grupo tem a sua característica, mas no modo geral, todas essas empresas do grupo gerenciam resíduos. Legal. E aí vou trazer uma curiosidade. A gente fala muito sobre coleta de lixo, lixo daqui, lixo dali, mas o termo correto são resíduos. Então a gente traz internamente, né, esse ensinamento e a gente faz também essa abordagem para fora. A Apple Cidades Inteligentes, que é essa que está representando aqui na feira, né, o grupo, por exemplo, ela gerencia os resíduos domiciliares, que é o lixo que a gente produz em casa, hospitalares, recicláveis e assim por diante. Legal. Vale ressaltar, Rafa, que nós estamos aqui numa cidade com muita estrutura voltada ao tema resíduos. Então, aqui em Itu, por exemplo, não são todas as pessoas que sabem, mas a gente tem mais de 8 ecopontos, se eu não me engano, espalhados na cidade. Legal. Os ecopontos, Rafa, são espaços específicos onde os munícipes podem direcionar aquele resíduo que fica rejeitado em casa como móvel velho, vira entulho. Existe isso. Exatamente. Olha que legal, bom demais, já tô aprendendo. Ó. Que coisa boa. Essa é a intenção. E nós trazemos muito dessa educação ambiental em tudo que fazemos, juntamente, né, com a parceria com as prefeituras. Aqui no caso a gente tem muita parceria e nós atendemos, nós somos clientes da Prefeitura de Itu,
para levar as pessoas o quanto que é importante fazer essa destinação correta. Então, nós vemos, por exemplo, tantos terrenos baldios ou espaços públicos que acabam se tornando poluídos, porque as pessoas descartam, né, sem às vezes imaginar que a gente tem esse espaço específico. Olha só. Enfim, um pouquinho assim de resumo. Mas é muito bom saber desses espaços, porque muitas vezes as pessoas até nos perguntam, né? Você fala, não sei, não é possível. Então, fica aquela... Mas é legal. Então, como a gente sabe... Como que a gente consegue saber onde são esses pontos? Por site de vocês, entrando em contato com a Apple, como é que é? Sim. A forma mais rápida é pelo site da prefeitura. Tá. Então, é um tipo de serviço que a gente faz em atendimento. Legal. Como clientes, né, para a prefeitura. Perfeito, então, a gente gerencia os ecopontos e pelo site da prefeitura é possível colher todas essas informações. Tá. Posso adiantar alguns pontos, né, em alguns bairros mais movimentados da cidade. Então, por exemplo, São Judas Tadeu, Jardim Aeroporto, Vila Martins, Cidade Nova, Bosque Santa Rosa, Jardim das Rosas. Aqui próximo, inclusive, ao Plaza, também tem um ecoponto. E os endereços certinho é possível de encontrar no site da prefeitura. Além, Rafa, desses móveis, né, antigos, que eu trouxe de exemplo, ali faz também recolhimento de eletrodomésticos, que às vezes a gente deixa entulhado ou joga no lixo, e isso é totalmente poluente. Então, existem esses espaços específicos para que a destinação final dos resíduos seja da forma mais correta e menos agressiva ao meio ambiente. Nossa. Restos de construção civil também é aceito nos ecopontos. Porém, é aceito 1 metro cúbico por carro, por dia. Tá? 1 metro cúbico é o equivalente a um porta-malas de um carro padrão. Tá. A um modelo padrão. Mas já é bastante coisa, né? Com certeza, já é bastante coisa. Rafa, fora os ecopontos, né, a gente também tem um aterro sanitário. Vale destacar também, e para quem quer conhecer mais sobre aterro sanitário, é só acessar o site da Apple, as nossas redes sociais. A gente sempre traz um pouquinho sobre, né, de curiosidade. Legal. Que o aterro sanitário, nele, a gente aplica tecnologia de ponta, desde que os caminhões descarregam toneladas, né, de lixo por dia. Entendi. De maneira também que a gente não agrida o solo, que não agrida o meio ambiente. Então, nós investimos, né, nos talentos. A Apple é uma empresa que investe muito em seus colaboradores, a gente caça os talentos, procura retê-los para que, unidos, a gente chegue assim, a esse objetivo principal, né? Sim. Esses pilares que a empresa atende. Curioso, Rafa, até o sanitário não tem nada a ver com lixão. Eu gostaria muito que você falasse disso, porque a gente tem um conceito de gestão de resíduo ainda muito com aquela imagem, né? Sim. Daquela questão daqueles lixões, aquele espaço, aquelas pessoas que vivem daquele espaço ali. E tu é uma referência no Brasil, né? E no mundo, na verdade, né? Exatamente. Através do trabalho que vocês fazem, em parceria com a prefeitura. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também desta parte, assim, sabe? Eu sei que você ainda está falando do grupo, mas se a gente precisar fazer um parênteses aí, falar um pouquinho dessa parte da gestão de resíduos. Sim. Aqui. Muito bem colocado, Rafa. É importante falarmos sobre isso. E olha só, né? Como é um trabalho conjunto. Eu falei no início aqui da nossa conversa o quanto que a Apple preza por isso, né? Sobre as parcerias. Quando a gente joga um resíduo que é reciclável, por exemplo, no meio de um caminhão compactador, o caminhão de coleta, ele compacta o lixo até que ele chegue no aterro sanitário. Entende o quanto que é mais complexo e o quanto que polui, de fato, de maneira que não deveria acontecer o meio ambiente? Sim. Por mais que a gente segregue todo Sim. esse lixo, Sim. né? E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente faz a destinação correta, cada lixo vai para o seu devido lugar. Então, no aterro sanitário, a gente faz assim tudo que a gente pode, né? Aplica essas tecnologias para que não haja contaminação do solo, né? Para que o chorume, que é o líquido em decomposição, né? Que o lixo gera, não escorra pelo solo. Tem todo um trabalho super bacana sobre isso. Que legal. Um aterro sanitário, né? Ele se cerca de várias estratégias para que não ocorra essa contaminação, essa poluição, para que agrida ao menos, de fato, o solo. E é curioso porque ele se torna um ambiente bonito. Tanto que se fôssemos agora, estivéssemos lá no aterro, garanto para você que você não sentiria nenhum tipo de cheiro ruim, porque não
não sente cheiro, mas tudo por conta dessas estratégias operacionais, né, que nós utilizamos de engenharia ambiental. O visual é bonito, você não vê animal peçonhento, diferente dessa imagem, como você trouxe aqui, né, de quando a gente fala de nossa destinação final de lixo, nossa, lixão, que é aquele lixo entulhado, um monte de urubu, aquele cheiro que exala insuportavelmente. É a imagem que vem na nossa cabeça, de cara, assim, quando a gente pensa em aterro sanitário, né? Exatamente. Então, aterro sanitário, de fato, é extremamente diferente disso. E aí, vale trazer como nota também, principalmente a nós, né, ituanos, que o nosso aterro, ele possui nota máxima de classificação pela CETESB. Então, é um gerenciamento tão sério, né, Rafa? Principalmente porque a gente está falando em preservação ao meio ambiente, que existe, né, esse acompanhamento, essa auditoria por esse órgão chamado CETESB, tá? No estado de São Paulo. Que legal. Então, todos os espaços, né, todos os aterros, eles são visitados e a cada ano é gerada uma nota, né? O que a gente pode melhorar, o que precisa continuar. Que legal. E a gente possui notas assim excelentes, destacadas como uma das melhores do estado de São Paulo. Então, o nosso aterro sanitário é referência não só no estado de São Paulo, mas também a nível Brasil. Muito legal. Isso é muito grande. Legal. É importantíssimo a gente, como pessoas da cidade, sabermos disso, né? Porque tu, por exemplo, tu é referência em segurança. Exato. Estamos entre as 10 cidades mais seguras do Brasil. Ai, que incrível. E quando a gente fala assim, o Brasil é inseguro, e tu não. Se você parar comparativamente falando. Aí quando a gente fala sobre essa questão do próprio aterro sanitário, né? Se a gente comparar com as demais cidades do Brasil, você vê que tu é referência. Sim. Né? Entre outras coisas. É legal aqui na Expo Itu que a gente está descobrindo muito isso. Muitas coisas, né? A gente está no Plaza Shopping Itu, que é um shopping referência também. Então, assim, a gente vai descobrindo, né? Só de fato de sentar e conversar com as pessoas, a gente vai descobrindo informações e a gente acaba descobrindo algumas agora da Apple. Que bom. E as demais empresas que compõem o grupo, como que funciona? Nós temos também a Epolix, que é uma das que vem nos representando aqui na feira, junto com a Cidades Inteligentes. A Epolix é a empresa do nosso grupo que faz a destinação correta dos resíduos hospitalares. Legal. Então, a gente pode imaginar tantas coisas quando a gente fala de lixo hospitalar, né, resíduo hospitalar. Então, tudo que é colhido nos hospitais, em clínicas, clínicas médicas, até clínicas veterinárias. Esse tipo de material, ele com certeza não pode ser descartado no lixo comum que vai parar no aterro sanitário. Perfeito. Então, olha como é importante, de fato, a gente segregar certinho, né, cada tipo de resíduo. Então, é uma empresa que faz todo um tratamento por meio de vários maquinários, né? Tem um deles que é um grande destaque, que é por autoclavagem. Legal. Ele passa, o resíduo hospitalar, ele passa por todo um processo muito específico, que é um pouco moroso também, até que ele chegue para um outro tipo de aterro que não é igual ao sanitário. É um tipo de classificação diferente para esse aterro onde o lixo hospitalar é destinado. Bom, fora a Epolix, a gente tem também a Epoáguas. A gente já teve uma atuação aqui na cidade de Itu, inclusive. A Epoáguas, ela gerencia água e esgoto. E tem muitas pessoas que perguntam, nossa, mas uma empresa que gerencia resíduo, lixo, né? Gerenciando água e esgoto, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque o objetivo principal é o quê? A gente olhar sustentavelmente, com métodos e estratégias que nos preservem e também as gerações futuras. Exato. Então, a gente também tem essa frente de atuação. Temos também a empresa Yaroc. A Yaroc é uma empresa de construção civil, mas com métodos ecológicos, sustentáveis. Então, quando a gente fala sobre construção civil, existe também muito resíduo que agride, né, o meio ambiente. Então, existem várias estratégias com os materiais aplicados na construção, de forma que também agrida menos o meio ambiente. Legal. Também cruamente explicando isso. E por fim, nós temos a Fazenda Nobre. A Fazenda Nobre é dividida, né, entre duas fazendas, uma localizada no estado de São Paulo e outra localizada em Minas Gerais. Legal. Rafa, na Fazenda do estado de São Paulo, nós cultivamos o café Nobreza, que é orgânico. Que legal. Então, há uma diferença enorme daquele café que a gente compra do mercado. Não que não seja bom, né? Existem gostos realmente para tudo. Mas o café, de fato orgânico, ele traz no paladar uma diferença realmente enorme. Que legal, que legal.
sem agrotóxicos, né? Enfim, a gente tem hectares também de plantação de outros alimentos, né? Mas o nosso destaque é o café Nobreza. E também temos a fazenda localizada em Minas Gerais, onde a gente cultiva o gado verde. Que legal, gado verde. O que é gado verde? Gado é um gado verde? Não é a primeira coisa que vem em mente? Nossa, como assim? Gado verde? Engraçado, quando você fala gado verde, você fica imaginando lá, né? Ele verdinho ali, se camuflando no meio do pasto. Não é, exatamente, é bem curioso. É um gado ou uma árvore? Um gado uma árvore, ou é um musgo crescendo no gado. Ah, olha só que bacana, né? Esse tipo de método utilizado na criação do gado visa não introduzir qualquer tipo de hormônio para acelerar o crescimento do gado. Nenhum tipo de ração que tenha também algum elemento químico que... É toda a cadeia, né? É toda uma cadeia. A cadeia inteira é orgânica. Que Exatamente. Legal, que legal. Então, sabe quando a gente tem aquela imagem, por exemplo, de um sítio ou de um fazendeiro que tem os seus gados ali se alimentando do pasto. Que legal. Da maneira natural mesmo, a cadeia natural. Sei. Muito é basicamente legal. isso que funciona. Então, os gados, eles crescem mais vagarosamente, mas é o normal, né, da natureza desse tipo de animal, e se alimentando do que é natural também. Poxa, que legal, Gi, que legal, assim, bom, muito legal saber que vocês têm isso no grupo também. Sim. Automaticamente também, Rafa, né, é uma carne muito diferenciada que chega nos mercados dentro dessas parcerias. Legal. E é claro que tudo isso também a gente está falando sobre sustentabilidade. Então, sempre o tema da Apple é voltado à sustentabilidade, à conscientização ambiental, à educação ambiental, enfim. Muito legal. E a Apple Cidades Inteligentes, ela está em quantas cidades? Nós estamos presentes hoje, Rafa, em 3 estados brasileiros. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, temos a nossa matriz, em relação agora à Apple mesmo, né? Apple Cidades Inteligentes. Então, estamos aqui em Itu, Cabriúva, Capivari e Lorena. Legal. Já no Rio Grande do Sul, nós temos uma unidade em Alvorada. Legal. E no Espírito Santo, nós estamos presentes em Linhares, que é a região litorânea. Que legal. Se falarmos do grupo, aí tem mais expansão. Estamos também em Sorocaba, estamos em Mococa e por aí vai. A Appolix, ela é da cidade de Itu? A matriz é aqui ou não? Não, é em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Eu acho que você até tinha falado, né? Você tinha falado, eu que talvez não tenha marcado. Sim, é verdade. É Santana de Parnaíba. Interessante é que nós fazemos a coleta de resíduos recicláveis aqui, que faz parte da carteira de atendimento da prefeitura. A nossa prefeitura é muito consciente nesse tema. Legal. Então é muito gostoso falarmos sobre essa parceria que é muito rica. E o lixo daqui é destinado para lá. Legal. E de lá tem um aterro específico, né, que tem todo esse cuidado após o lixo ser tratado. Legal, então muito legal. É uma parceria daqui que sai para lá. Mas a atuação da Appolix, ela não é só em Santana de Parnaíba, ela acaba atuando em toda a região também. Exatamente. De atuação da Apple. Exatamente. Da mesma forma que a Apple Cidades Inteligentes tem essa atuação em parceria com prefeituras, mas vou falar um pouquinho também sobre o público privado. A Appolix também tem a Iaroc, a Fazenda Nobre. Legal. Então, se fôssemos contabilizar, assim, olha, para ser bem sincera, eu nem tenho aqui de pronto para você para falar em quantos locais a gente atua, mas são muitos. Entendi. E você vai falar? Não, imagine. Eu só ia falar rapidinho, Rafa. O curioso, né, que muitas pessoas não sabem, é que a Apple também presta serviços de atendimento para o público privado. Então, nós temos o condomínio Vila Real, que é um condomínio extremamente consciente ao tema sustentabilidade. Nossa, essa eu não sabia que a Apple fazia... A gente presta atendimento dentro do condomínio, com essa carteira de privados. Poxa, que legal. Então, e como funciona essa parte? Tipo assim... Quem deseja ter o serviço da Apple, como é que funciona? Excelente pergunta. O nosso departamento comercial está totalmente preparado para receber, né, esses interesses. Então, comerciantes, empresas, condomínios que têm esse interesse... Porque a prefeitura, Rafa, ela tem todo um mapeamento de atendimento, né? Então, ela visa fazer esse atendimento que é realmente o mais público para manter a limpeza da cidade. E aí existem essas particularidades, como uma atuação... mais detalhada dentro de um condomínio. Aí que entra o atendimento privado da Apple, porque, claro, a gente separa, né, os atendimentos, respeitando o nosso cliente também, prefeitura. Então, essas pessoas que têm interesse, é só entrar em contato no nosso site ou em qualquer rede social,
tá? Que a gente direciona ao nosso departamento comercial. Legal. Eles entram em contato, agendam uma visita, a gente mostra os nossos projetos e quem sabe saia daí já mais uma rica parceria. Muito legal, muito legal. Assim, é muito bacana, né, o trabalho da Apple. A gente sabe que a cidade é muito bem cuidada, né? A gente sabe que sempre que tem uma equipe de vocês chegando, a gente já fica feliz, né? Bom. Muito legal, eu vejo ali pela agência, Fica quando feliz. ali, né, tipo, sempre tem uma equipe ali cuidando, tal, isso aqui eu acho muito legal, assim. E confesso pra você que como eu gosto muito de operação também, Que bacana. eu sempre me pergunto como é que vocês conseguem dar conta de cuidar de toda a operação, assim, porque é uma área muito grande, né? Muito. Uma área muito grande, porque vocês também, além dos resíduos em si, vocês fazem essa parte também de limpeza e manutenção da cidade, não é? Fazemos, Rafa. A Apple faz o atendimento de gerenciamento de resíduos. A gente tem uma equipe muito encorpada para isso. Em parceria, claro, né, com algumas secretarias específicas da prefeitura, porque toda a cidade é mapeada. Uhum. E quando nós falamos especificamente aqui de Itu tem muito espaço territorial. Uhum. Eu queria até destacar aqui uma zona rural que poucos conhecem, que é a Potribu. Já ouviu falar, Não. Rafa? Não. A Potribu é uma zona rural que fica quase entre Mairinque e São Roque, pertencente também aqui em Itu. E lá também fazemos atuação da coleta de resíduos. Então a gente Legal. tem muito espaço. A extensão... Então é muito grande, né? Muito. Em território é gigantesco, né? Exato. A extensão rural aqui realmente é muito grande e vale a gente notificar essas comunidades, né? Porque são pessoas incríveis, né? E que fazem um trabalho também de conscientização. Acho importante destacar, né, o quanto essas pessoas valorizam a coleta, porque por vezes nós temos coisas tão fáceis na nossa vida. É verdade. Assim como a gente tem a coleta tão endossada aqui na cidade, que a gente vira não traz cotidiano, valorização. Né? Vira. Então assim, nem vou descartar meu lixo ali da forma correta. Legal. E se a gente pensa dessa forma, a gente está pensando muito errado. É verdade. Então é um trabalho muito colaborativo. E eu estou falando sobre o pessoal da Rural, porque eles não têm o mesmo cronograma, o mesmo itinerário de atendimento como a gente tem aqui na cidade. Sim. Então a valorização e o descarte correto do lixo é bem melhor. Olha legal. Só que interessante. Muito legal, muito legal. Bom, além da coleta, nós também fazemos a varrição das ruas. Então, se vocês repararem, Itu já ganhou vários prêmios, inclusive, Rafa, como referência em limpeza. As ruas são bem limpas, eu sou uma né? pessoa que gosta de viajar bastante, sabe? Tipo, eu e minha Que esposa, legal. a gente acaba Muito viajando bom. bastante, sim. E uma das coisas que a gente mais olha para a cidade é exatamente isso, assim, sabe? Sim. O quanto tem de lixo na rua, né? De quanto, verdade, é quanto a curioso. cidade tem de resíduo, assim, Sim. né? E isso a gente pode falar que né? Nós somos uma cidade muito bem cuidada mesmo. Muito, muito. E tem todo esse trabalho de amparo por trás, né? Sim. Então, existem os varredores, um dos nossos profissionais. Existem os nossos profissionais que trabalham a atuação de serviços gerais. Serviços gerais inclui meia pintura de fios das calçadas, os postes. Reparem o quanto a comunicação visual da cidade É verdade, é muito bem cuidada. limpa, de fato, né? Bem cuidada. Exatamente. Temos também a profissão de bueiristas. Eu gosto muito de falar sobre as profissões, Rafa, porque a Apple também faz um trabalho de conscientização a essas pessoas. Porque, infelizmente, elas sofrem muito preconceito nas ruas. Então, queria até aproveitar aqui um espacinho Que legal, é bom. da nossa se conversa. você puder falar sobre isso, importantíssimo. Com certeza. E até agradeço por você me abrir esse espaço. Dentro da Apple, a gente tem muito trabalho de conscientização e, como eu disse, de valorização desses profissionais. Porque a gente tem relatos que eu, assim, enquanto ser humano, me envergonho, assim, de fato. Não querendo constranger ninguém, mas é o que, de fato, acontece. De os nossos profissionais entrarem num ônibus, sentarem depois de um dia a dia super desgastante e pessoas se levantam para não querer ficar por perto, Sério? Rafa. Infelizmente. Meu Deus. A gente tem relato de, por exemplo, os nossos varredores, né, que trabalham debaixo de sol, de chuva. A gente traz um amparo, né, de água. A gente tem os líderes operacionais que ficam num veículo, né, passando nesses dias quentes com a garrafa d'água, mas não vence, principalmente em dias Sim. muito quentes. Tem pessoas que negam um copo d'água. Meu Deus do céu. Tem pessoas que veem esses profissionais trabalhando, os varredores, por exemplo, e jogam o papel no chão, ao invés de jogar no carrinho, e ainda dizem, vocês estão fazendo o trabalho de vocês, pega. Então, existem muitos fatos preconceituosos que eu fico
com vergonha alheia mesmo, porque a gente faz esse trabalho interno para mostrar o quanto que eles são preciosos, né? O quanto cada pessoa tem o seu valor. E se esses profissionais não existissem, imagine o caos que o nosso planeta, né? Viveria. Então quero trazer um convite, Rafa, para que a gente tenha esse olhar que vai muito além de solidariedade. Exato, não, é o mínimo que a gente espera, né? Sim. É a educação com todas as pessoas. Na verdade, eu até vou além. Eu acho assim, vou aqui deixar um convite. Se você verificar as pessoas trabalhando na rua, na verdade, ofereça algo que você possa oferecer, né? Sim. É muito louco. Até falo assim, se você puder, tá passando com o seu carro, o pessoal tá trabalhando, vai ali, compra uma Coca-Cola gelada, né? Que lindo. Compra um bolinho, leva pro pessoal. É de extrema satisfação, inclusive, né? Sim. A gente acaba, na verdade, vendo o pessoal cuidando da cidade toda e aí a gente acaba, na verdade, não mais percebendo as pessoas. Então, muitas vezes a gente fala tanto de bem-estar social e, poxa, né? A gente precisa fazer a nossa parte também. Legal ter trazido esse ponto, porque a gente acaba, na verdade, entrando no piloto automático e esquece de coisas assim que são tão pontuais do dia a dia. Né? A gente acaba entrando no piloto automático e é legal esse alerta a todos. Muito legal, muito legal. Rafa, obrigada por esse recado tão lindo que você trouxe e faz a diferença. Eu digo assim, não só como profissional, mas como pessoa. O quanto que a gente cresce quando todos os dias a gente levanta com um propósito de, primeiro de tudo, agradecer a Deus, independente de religião, né? Tô falando sobre agradecer pela dádiva da vida. Exato. E também a gente ter esse olhar para com o próximo, principalmente com profissões que são tão desvalorizadas, né? Sim, total. Eu me emociono de trazer esse tema porque nós temos tantos relatos, né? E a gente trabalha muito em cima disso. De profissionais que já chegaram a ter vivências tão tristes e tão preconceituosas na rua, a ponto de eles chegarem assim a ficarem, é claro que desmotivados e se achando invisíveis. Sim, total. E é o recado que nós trazemos. Vocês não são invisíveis, vocês são extremamente especiais, são profissionais que acordam 3, 4 horas da manhã. Trabalham, é claro que eles ganham, né? É óbvio, tem gente que confunde um pouco disso. Eles estão ganhando pelo que eles fazem. Mas a gente vai muito além disso. Exato. Eles recolhem o lixo que a gente produz. E educação é o mínimo que a gente espera num momento como esse da sociedade, né? Vai além da relação comercial, né? De ter um trabalho e tal. Poxa, é o mínimo que a gente espera. E se a gente puder fazer mais ainda, né? Melhor ainda, né? Exatamente. Hoje, até aproveitando esse gancho de pessoas, você sabe, assim, quantos funcionários a Apple tem? Sim. A gente tem aproximadamente 1.000 colaboradores somados, né, em todos esses estados atuantes. Que legal. Aqui em Itu a gente tem uma boa concentração, porque é um contrato muito endossado, com a visão que a prefeitura tem, que é muito rica, né? A gente tem essa estrutura muito preciosa, muito valiosa. A cidade, ela realmente está assim numa classificação, num ranking brasileiro muito bom em relação à limpeza, mas o trabalho que acontece de bastidor é muito grande. Então, como disse, a gente tem diversos atendimentos aqui. Citei algum deles, né, como os coletores, varredores. É muita coisa. Exatamente. Até o sanitário, bueiristas, que é o profissional que entra nos bueiros para desentupi-los, né? Enfim. Então, aqui a gente tem uma boa concentração de colaboradores fora nessas outras cidades, né? Pelas quais a gente atua. Rafa, vou aproveitar e trazer um espaço para trazer uma informação que não é só para a Apple, é para todos nós, é para a cidade. Esse ano nós conquistamos um prêmio chamado Lugares Incríveis para Trabalhar no Brasil. Poxa, que legal. Esse prêmio, ele é todo administrado pela FIA e também pela UOL. Então a empresa se cadastra para participar, né, dessa premiação e a gente passa por uma vistoria, uma auditoria muito rigorosa para que os fatos sejam realmente comprovados, que as informações sejam verídicas, onde acontecem avaliações dentro e fora da empresa. Então, tem vários requisitos de pontuações. Esse ano foram mais de 600 e poucas empresas cadastradas para participar no Brasil. E aí a grande novidade que eu trago é que nós ficamos classificados em primeiro lugar a nível Brasil. Que legal, gente. Sim, nas categorias de serviços gerais e também na categoria de bem-estar. Nós ficamos em primeiro lugar a nível Brasil. Poxa, que legal, em duas categorias, né? Que é essa que eu comentei, serviços gerais e também em qualidade de vida, porque nós
valorizamos muito isso, principalmente com os nossos colaboradores. Parabéns. A gente sabe que Obrigada. não é um prêmio simples de ser conquistado, né? Exatamente. E ainda mais quando você tem muita gente para gerir. Sim. Uma coisa é você ter uma empresa, poucas pessoas, você sabe o plano de todos, você tenta ali, né, resolver. Agora, quando você tem muita gente para gerir, não é fácil. Não é fácil, né? Nossa, que legal, gente. Exatamente. Parabéns mesmo. Ai, obrigada. Poxa, Estendo esse bacana. parabéns aí para todas as equipes, né, da EPO, administrativa, operacional, e principalmente para o nosso presidente, nosso CEO e também a nossa sócia, né? Porque essa visão, esses valores que nós arraigamos na empresa, vem deles. Legal. Eles são pessoas incríveis, que são participativas, que olham para a nossa operação com esse valor, né, que nós estávamos conversando. E a gente só conseguiu conquistar esse prêmio com os esforços de cada um mesmo, né? Fazendo o que ama, a gente sempre gera os melhores resultados, né, Rafa? Muito, muito bacana. Parabéns por esse novo estágio, né? Porque quando a gente ganha um prêmio, a gente acaba, na verdade, mudando de patamar até, né? É verdade. Ou melhor, reconhecendo o patamar que nós estamos, né? Parabéns, porque não é qualquer dia que se tem uma notícia boa dessa, né? Sabe bom. que uma empresa como a de vocês deve ter muitos desafios, né? Todos os dias um desafio novo, algo que acontece, gerenciamento de crise, um monte de coisa. E aí um prêmio desse coroou trabalhos silenciosos, né? Que acontece ali no dia a dia. E um prêmio vem para contribuir isso tudo, né? Para coroar tudo isso, né? Sim. Parabéns, Gi. Estendo a todo mundo que trabalha ali, que faz isso acontecer, esses parabéns. Obrigada. Gi, se você puder deixar pra gente uma mensagem final, algo que você queira deixar em nome do grupo. Também gostaria de te agradecer por esse tempo, pela oportunidade de vocês compartilharem com a gente, porque o trabalho de vocês é tão visceral para nossa cidade. E muitas vezes ele passa despercebido. Sim, exatamente. Ele não é visto, né? Sim. E para nossa cidade e para as cidades que vocês atuam. Sim. Então gostaria que você deixasse uma mensagem final pra gente aí. Claro, que bom. Ai, tá tão bom o papo aqui, posso nem vi passar. Bom, agradeço novamente, né, por esse espaço tão precioso, que não é sempre que as pessoas estão dispostas a ouvir falar sobre esse tema que parece tão clichê, né? Ai, não aguento mais as empresas falando sobre sustentabilidade. E na verdade não, muito pelo contrário. Se a gente quer viver num mundo realmente melhor, né, mais habitável e principalmente preparado para as futuras gerações, a gente tem que ter essa conscientização ambiental. Legal. Então o recado que eu deixo para todos, Rafa, é para que, além de, claro, né, nos acompanharem nas redes sociais, conhecerem nossos trabalhos e valorizarem mais essas profissões, como não só a gente tem na Apple, mas em várias outras empresas, né? Sim. Gostaria de convidar as pessoas a repensarem mais nos seus hábitos de consumo. Legal. A pensarem mais na forma com que se produz lixo, da forma com que ele de fato é descartado, porque a nossa preocupação maior, de fato, é cuidar do meio ambiente e estar realmente no mundo cada vez melhor e mais sustentável. Então, esse recado que eu gostaria de deixar para todo mundo. Fechou. E agradecer. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu cuidado aqui, né, em levar essa mensagem pra gente. Sim. Valeu, Gi, obrigado mesmo. Obrigada a nós. Valeu. Valeu.